Em nosso segundo programa da série Perspectiva 2009, nós vamos conversar sobre o comércio com o mundo, o Brasil e a economia mundial. No programa de hoje, nós vamos analisar os desafios para o Brasil na disputa pelo mercado internacional, o que fazer para competir com os demais países em desenvolvimento e que setores devem apresentar mais oportunidades. A ideia é promover uma reflexão sobre os diversos cenários para 2009, com entrevistas com estudiosos e autoridades, para sabermos o que 2009 reserva para a economia nordestina. No nosso primeiro bloco, nós vamos conversar com o economista Henrique Marinho. Henrique, bom dia. Quais são os desafios para o Brasil neste cenário internacional de 2009? Eu diria que o Brasil tem pelo menos primeiro um cenário interno para depois pensar no externo. O interno é tentar contornar essa, como a gente chama em economia, esse empossamento do crédito, né? Tentar fazer com que a economia ande. Em termos internacionais, nós temos que realmente abrir mais horizontes, principalmente tendo em vista a nossa pauta de exportação de países e pauta de exportação de produtos. Nós poderemos ser afetados bastante em 2009 pela redução de preço de commodities, dos quais nós somos grandes exportadores. Principais itens da nossa balança comercial. Claro que hoje nós temos uma pauta de exportação de produto industrializado muito grande, mas nós temos aí da soja, os minérios de ferro, né? Nós temos mesmo petróleo pela Petrobras e outros, laranja, açúcar e tudo mais, que estão aí sendo afetados por uma possibilidade que já vai se concretizando de uma recessão, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, no bloco como um todo. Então, isso fatalmente, a gente vai ter que rever estratégias. Essas estratégias significam como sobreviver a esse momento de crise nas nossas exportações e buscar alternativas de mercado, Oriente Médio, a própria América do Sul, né? África, alguma coisa. Então, vai ser um ano que se prenuncia, tanto na área interna quanto na área externa, um pouco complicado, um pouco difícil, inclusive de se prever nesse início do ano, porque nós estamos terminando o ano ainda de uma forma muito incerta. Os indicadores do lado real da economia americana, da economia europeia, vão saindo paulatinamente. A gente tem observado aí, esses últimos 3 meses, as bolsas de valores com um comportamento anômalo, totalmente anômalo, as taxas de câmbio do mundo com comportamento anômalos, os bancos centrais tentando resolver o problema, baixando juros, e nem isso reativando a economia. A gente em economia diz que isso é um chamado armadilha da liquidez. Você tenta estimular a economia e a incerteza é tão grande pelos agentes, quer produtores, quer consumidores, que ninguém reage. Né? A própria sinalização de um banco central pode significar o contrário. Às vezes significa o contrário. Porque quando os bancos centrais no mundo organizadamente baixam a taxa de juros, o mundo percebe, ou seja, o problema é mais sério do que a gente imaginava. Então todo mundo põe o pé atrás, exportadores, importadores, produtores, consumidores, e aí a economia passa realmente a dar um pé no freio de uma forma mais violenta do que a gente imagina. Nessa incerteza toda, e a economia, na verdade, é uma grande caixinha de surpresas, qual o impacto que o efeito Barack Obama pode causar no início, já neste final, mas em especial no início de 2009? Você acha que essa mudança, pelo menos anunciada até agora, da orientação da política, em especial da política internacional norte-americana, pode resultar em uma certa, não digo uma onda, mas numa certa expectativa de um equacionamento mundial dessa crise? Aliás, o mundo está nessa expectativa, né? Que o Barack Obama consiga transmitir essa confiança no início do seu governo, já em janeiro. Ou antes mesmo, nessas negociações que ele já vem tendo a nível internacional, porque, na verdade, ele não tomou posse ainda, mas já está trabalhando, transmitindo essa trajetória de trabalho. Uma grande diferença aí é que o Bush, ele se isolou do mundo. As decisões americanas recentes, quer na área militar, quer econômica, elas foram muito fechadas pela prepotência do governo americano, do governo dos republicanos, não dos Estados Unidos. E o Barack Obama vem trazendo exatamente essa esperança de mudança de discussões multilaterais, de maior negociações, de busca de maiores parcerias econômicas e militares. Então, o mundo realmente está vendo essa expectativa de que o Barack Obama venha trazer, né, um novo direcionamento ao comércio internacional. Aliás, como são os democratas? Os democratas só têm um problema para nós, porque, tradicionalmente, eles são muito protecionistas, né? Tanto que a rodada de Doha não saiu ainda,
porque o Partido Democrata não aprovou a lei de redução de Congresso. subsídios nos Estados Unidos. Mas, de repente, o problema da crise mundial se tornou maior do que a necessidade de protecionismo. Aliás, o grande erro de 29, da crise de 29, entre 29 e 32, é que para tentar resolver suas crises, os países se protegeram. Ou seja, cortaram suas importações. Na hora que eles cortaram suas importações, todos os países fizeram o mesmo, e aqueles, principalmente os Estados Unidos, que eram grandes exportadores, não tinha para quem exportar. Então eles viram que essa solução do protecionismo que foi vista em 29, 32, 33, ela não surtiu efeito. Então foi uma lição que possivelmente o mundo aprenda que não devemos repetir em 2009 o protecionismo. E aí voltamos a uma teoria que é antiga, que é das vantagens comparativas, cada um produzir e vender aquilo que seja a sua especialidade. Exatamente. A gente fala na questão dos Estados Unidos porque com certeza é a maior potência militar e econômica e roda muito, e tem uma influência muito significativa em relação à economia internacional. Você que é um homem de academia, um estudioso, que faz várias reflexões, autor de livros sobre isso, quais são os temas que a academia deve se deter em 2009, em especial nesse cenário do comércio internacional? Vai ter mudança? Olha, desde o início do século passado, exatamente a crise de 29, ela trouxe a primeira reflexão sobre o pensamento econômico. Até antes predominava o liberalismo econômico, do grande pensador Adam Smith, em que ele dizia que os mercados se autorregulam, né? Existe uma mão invisível que leva a economia para o equilíbrio. 29 mostrou que a mão invisível desapareceu. E para substituir a mão invisível do mercado, o liberalismo, foi preciso da mão visível do governo. O Estado, que é, como a gente chama na academia, são os keynesianos, são aqueles em que acham que o Estado tem que ser um indutor. Foge um pouco da ideologia, porque aí não é nada marxista de que o Estado tem que ser produtor. Aí já seria o lado oposto do capitalismo. É como sobreviver o capitalismo com ou sem o Estado. Então tivemos, né, a crise de 29, o Estado findou resolvendo, porque as intervenções estatais de gastos governamentais, que era o que sugeriu o Keynes, reativar a economia americana, reativar a economia europeia. O pós-guerra foi também um momento keynesiano, porque é um momento que o Estado teve que gastar muito, inclusive para recuperar as economias, mas a partir da década de 60 começou a predominar o monetarismo, o liberalismo, que o Estado tinha que sair da economia, isso aí ganhou uma proporção depois da década de 80, 90, desestatização, privatização de empresas, com o Estado realmente fora da economia. Então, inclusive no mercado financeiro, a desregulação financeira. Então isso, enquanto a economia estava bem, vinha trazendo uma percepção de que o liberalismo era a melhor coisa do mundo. De repente, esse crash aí financeiro internacional mostrou que alguma coisa estava errada. E quem veio exatamente socorrer o sistema financeiro internacional? O Estado. O Estado salvou os bancos americanos, salvou os bancos europeus. Estão com programas de incentivo à economia. O Japão já anunciou grandes gastos governamentais para reativar a economia, porque exatamente a taxa de juros baixa, você não consegue reativar a economia. Então, quando você tem a atividade privada numa atividade contracionista, o keynesiano diz, é preciso que você tenha uma atividade expansionista, contracíclico, pelo Estado. Então, o Estado faz a contrapartida. Puxa o freio e o Estado tenta, né, levar à frente. Então, essa discussão acadêmica volta de novo à discussão ao neo-keynesianismo, ou novo keynesianismo, e aí eu tenho certeza que a gente já tem observado nas universidades uma discussão muito profunda já sobre o Estado ou não Estado. Claro que todo mundo repudia o Estado, porque o Estado é ineficiente, mas a gente vê, aqui é claro, não consegue sobreviver sem o Estado. Então, qual Estado deve estar presente na economia? Até que nível? Então, a discussão vai ser, até que nível o keynesianismo pode ser o indutor da economia, né? Então, essa é a discussão acadêmica que começou a surtir efeito. E o Barack Obama, com certeza, para reativar a economia, ele vai ter que se valer do keynesianismo, vai ter que se valer do Estado em contrapartida a uma brutal recessão que se espera em 2009. E aí vem uma outra discussão que também é muito importante para nós cidadãos, que é entre o público e o privado. Nós conversamos com o Henrique Marinho. Henrique, muito obrigado mais uma vez por sua participação e pela reflexão que é muito boa e fundamental para a gente construir cenários para 2009. No próximo bloco nós vamos continuar conversando sobre comércio com o mundo. Nós vamos receber o economista e professor universitário Mário Augusto. Nós vamos falar sobre como deve ser a relação do Brasil com o novo governo norte-americano. Nós já tivemos uma prévia agora. Não sai daí, espere.
E voltamos a conversar sobre comércio com o mundo, a política internacional e a economia brasileira. Nós vamos conversar neste bloco com o economista e professor universitário Mário Augusto. Mário, bom dia. Qual vai ser o cenário internacional para 2009? O cenário para 2009 ainda está muito atrelado ao sucesso, ou em maior ou menor grau, das medidas que estão sendo implementadas agora nos países de centro, nos países desenvolvidos, com o objetivo de superar esse momento mais crítico vivido nesses últimos meses de 2008. No entanto, é de se esperar uma certa diminuição da atividade econômica nesses países. Isso é algo que já está posto, não há como fugir muito disso. E com reflexo no Brasil. É claro, porque na verdade nós temos nesses países nossos principais mercados consumidores. Então, sobre esse aspecto, é algo que não vai ser, digamos assim, possível de se evitar plenamente. Espera-se, portanto, uma certa retração do comércio internacional, atingindo inclusive o Brasil. Talvez um aspecto positivo é que, da mesma forma como os preços de nossas commodities venham a sofrer uma certa redução, o preço de commodities que nós importamos também sofrem redução em medida parecida ou próxima. Nesse sentido, esse momento que nós vivemos agora não representa uma deterioração, digamos assim, uma mais séria nos termos de troca da economia brasileira com o resto do mundo. Ou seja, nós perdemos nos produtos que nós exportamos, mas em compensação a gente tem também algum alívio no preço das commodities importadas. Talvez um exemplo mais patente disso seja o caso do petróleo. A gente saiu de um petróleo a um barril de 140 e a expectativa é que o preço se estabilize em torno de 50 a 60 dólares o barril. Então, há uma tendência à retração no comércio, mas especificamente no cenário brasileiro, talvez nós não venhamos a ser impactados de forma tão dramática como já fomos em momentos passados. Uma outra colocação que tem que ser posta é a situação dos investimentos externos. Boa parte dos investimentos externos programados para o Brasil nos próximos anos são investimentos que não podem ser interrompidos ou não podem ser sustados, porque são investimentos que demandam um tempo maior de maturação. Nesse sentido, são menos cíclicos, sofrem menos com essas oscilações conjunturais. É claro que nós já observamos algumas postergações em projetos de investimentos já anunciados. Mas aqueles investimentos que já estão em andamento, a tendência é que eles se mantenham. O novo presidente norte-americano, Barack Obama, vai precisar construir várias alianças para poder superar esta crise internacional. O Brasil está num momento muito bom na economia internacional. Temos um espaço importante nesse jogo do xadrez que o novo presidente norte-americano deve construir para 2009? Eu acho que nós não estamos no centro do palco. Talvez o nosso contencioso mais sério não seja resolvido favoravelmente ao Brasil, que é a questão do etanol, do subsídio ao etanol. O presidente Obama ele obteve votação expressiva em estados que produzem milho, e produzem etanol do milho, especificamente Ohio, por exemplo. Então, eu acho muito difícil que ele vá ceder, mesmo porque os acordos comerciais americanos passam pelo Congresso. E no Congresso você tem uma maior resposta às demandas, às pressões da base eleitoral via representantes, os congressistas. Então, eu não vejo que haja muito espaço para que nós tenhamos vantagens concretas no curto prazo com o governo americano. O que fazer, então, para 2009, competir com outros mercados que vão estar disputando esse grande mercado internacional, que são os países do BRIC? Eu creio que a gente não pode esquecer uma variável, que é o dólar realmente está valorizando frente ao real, mas também está valorizando frente ao euro. Sim. Então, na prática, em termos, a nossa perda, digamos,